A paz do Senhor, irmãos. Há um questionamento a respeito do Espírito Santo de Deus durante o tempo da grande tribulação, devido ao arrebatamento, se o Espírito Santo de Deus vai sair da terra. O Espírito Santo de Deus sai da terra no momento do arrebatamento da igreja? Se na terra não haverá mais o Espírito Santo de Deus, ou se porventura ele estiver na terra, se ele vai agir de uma menor proporção, se ele vai agir de uma forma limitada, se ele não vai agir como ele age hoje, nos tempos de hoje, no tempo da graça. Se haverá o Espírito Santo de Deus na terra, e se ele estiver aqui na terra, se ele vai agir da mesma proporção, da mesma maneira que ele trabalha hoje, ou alguns entendem que ele vai trabalhar como trabalhava no tempo do Antigo Testamento. Como será isso? Bom, Gênesis capítulo 24 nos traz uma tipologia bíblica. E nessa tipologia nos é ensinado sobre Abraão, Isaac, Rebeca e Eliezer. Abraão tem um servo chamado Eliezer, tem um filho chamado Isaac, que o Abraão vai mandar com que Eliezer, seu servo, vá buscar uma esposa, uma noiva para seu filho Isaac. E Eliezer vai obedecer ao pai, vai sair procurar uma esposa para Isaac e encontra Rebeca. Aqui é uma tipologia. Abraão é Deus o Pai, Isaac é o Filho, Jesus Cristo, Eliezer é o servo, o Espírito Santo de Deus, e Rebeca é a igreja. Então, Eliezer vai procurar uma esposa, uma noiva para o filho Isaac. Ele encontra Rebeca. E quando ele encontra Rebeca, ele traz Rebeca. Ele vem com Rebeca junto à casa do pai. Então, o Espírito Santo de Deus, na pessoa de Eliezer, na tipologia bíblica, ele encontra a noiva, que é a igreja, Rebeca, vai trazer a igreja ao encontro do pai. Isso me diz que o Espírito Santo de Deus é quem vai entregar a noiva ao pai. É o Espírito Santo de Deus que vai levar a noiva de Jesus Cristo para o pai, vai levar a noiva para com o seu noivo, Jesus Cristo. Isso me mostra de que é o Espírito Santo de Deus, sim, quem vai levar a igreja, vai subir então no arrebatamento aos ares, levando a igreja. Também há uma promessa do Senhor Jesus Cristo em João 14,16, quando ele fala a respeito do Espírito Santo de Deus, ele vai dizer: eu rogarei ao Pai e ele vos enviará um outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Está falando que o Espírito Santo de Deus estará convosco para sempre. Ele está falando ali para os seus discípulos, mas os discípulos é o fundamento, é o princípio da igreja. Então está falando para a igreja do Senhor de que sim, o Espírito Santo de Deus estaria com a igreja para sempre. Ainda Mateus 28:20, na parte B, vai dizer: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos não é o arrebatamento da igreja. Não é, ali não se consumiu, não se terminou. No arrebatamento da igreja não é o término, não é o fim de todas as coisas. Por quê? A igreja vai adentrar a um âmbito já eterno, corpos gloriosos na presença de Deus Pai, estará ali desfrutando das bodas do Cordeiro, do tribunal de Cristo, mas enquanto isso aqui na terra, a grande tribulação está acontecendo. Então, o arrebatamento da igreja não é a consumação dos séculos, não é o fim, ainda não é o fim. Mas uma segunda pergunta: haverá salvação durante a grande tribulação? Isso para nós entendermos se o Espírito Santo de Deus realmente vai ser tirado da terra. A salvação, haverá salvação durante o período da grande tribulação, se a igreja subiu
E a era da graça, será que se encerrou? Não há mais essa dispensação da graça, se encerrou quando a igreja sobe? Então, sim, haverá salvação. A Bíblia me diz e me garante que haverá salvação durante a grande tribulação. Apocalipse 7,4 fala de 144 mil judeus selados. São judeus evangelistas. São homens judeus selados pelo Espírito Santo de Deus como servos de Deus para proclamar o Evangelho. No versículo 9 do mesmo Apocalipse capítulo 7, diz que João vê uma multidão que não se pode enumerar diante do trono. No versículo 13, um ancião de dias vai perguntar para João: quem são estes e de onde eles vêm? E João vai dizer: tu sabes. E o ancião de dias vai dizer: estes são os mártires da grande tribulação. Estes são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. É interessante que o ancião de dias vai dizer que eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Alguns há que pregam que na grande tribulação estarão aqui por a sua própria mercê, que o Espírito Santo de Deus não estará mais agindo na terra. Portanto, aqueles que professarem a Cristo e que não quiserem, não receberem a marca da besta, vão ter que dar o seu próprio sangue. Até então, até o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo de Deus trabalha em meio à igreja, é a habitação, habita no corpo, na igreja, em cada cristão, convence o homem, ele trabalha, ele age no homem de maneira, fortalecendo o homem, do homem ficar garantido, é como selo da nossa salvação, o Espírito Santo de Deus, mas ele subiu com a igreja, conforme alguns pregam, ele sobe com a igreja. E ao que agora quem ficou na terra vai ter que com seu próprio sangue aceitar e segurar esse testemunho de Jesus Cristo. Mas me diz o ancião de dias que eles lavaram as suas vestes, não foi no seu próprio sangue, mas no sangue do Cordeiro. Então o sangue do Cordeiro ainda está vigorando, ainda está salvando almas. Ainda no versículo 6 do capítulo 14 de Apocalipse, vai falar sobre anjos proclamando o Evangelho. Anjos proclamando o Evangelho. E Apocalipse 11, de 3 a 6, vai falar de duas testemunhas, que é quando vai falar sobre as duas testemunhas no poder de Elias e o poder de Moisés. Elias e Moisés, mas é no poder de Elias e no poder de Moisés. E diz que essas duas testemunhas vão pregar, vão anunciar o Evangelho. E eles vão com grande poder, eles vão cerrar os céus para que não chova durante o seu ministério, para que não chova. Eles vão ter poder para transformar a água em sangue. Eles vão ter poder para ferir a terra com toda sorte de pragas, todo tipo de praga, quantas vezes quiserem. Ora, essas duas testemunhas estão agindo, operando, trabalhando no poder de quem? Do próprio homem, do seu próprio eu, na sua própria manifestação, no seu próprio poder, senão na manifestação e no poder do Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus estará agindo na terra. João capítulo 16, versículo 8 vai dizer: o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Enquanto há salvação, irmãos, enquanto há um querendo perdão, enquanto há um se convertendo, enquanto há um filho de Deus que ainda há de se entregar para o Senhor, é o Espírito Santo de Deus quem estará agindo e trabalhando para que essa pessoa venha se convencer do seu pecado, da justiça e do juízo. Ainda que aquelas duas testemunhas com grande poder estarão anunciando, pregando o Evangelho com sinais, prodígios e maravilhas, não vai convencer o homem. Quem convence
é o Espírito Santo de Deus. Ainda que 144 mil judeus estarão anunciando o Evangelho, somente vão aceitar a salvação os que o Espírito Santo de Deus convencer. Ainda que um anjo esteja anunciando o Evangelho, é o Espírito Santo de Deus quem convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16:13 vai falar que o Espírito Santo os guiará em toda a verdade. É o Espírito Santo de Deus que guia o homem em toda a verdade. É o Espírito Santo de Deus. Não é o homem, ninguém guia. Não tem ninguém, esses 144 mil não vão guiar, esses anjos não vão guiar ninguém, essas duas testemunhas não vão guiar ninguém na verdade. Quem vai guiar as pessoas na verdade é o Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 1, do 13 ao 14, vai falar do selo do Espírito Santo de Deus, o selo da promessa. Este selo, enquanto há um salvo na terra, ou alguém para arrepender-se, este será assim selado. É selado, protegido, guardado pelo Espírito Santo de Deus. Então, a resposta é que o Espírito Santo de Deus estará trabalhando sim nesta época. Mas a graça não se fechou? Então há salvação. E a salvação não é pela graça? Sim, a salvação é pela graça. E quem diz que a graça se encerrou na grande tribulação? Ou seja, no arrebatamento da igreja, e agora não é mais o tempo da graça. Nós cremos, nós somos dispensacionalistas. E na nossa crença está de que a graça é uma das dispensações. Nós estamos na dispensação da graça. São 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, a graça, que é a que nós estamos, é a 6ª dispensação, e a última dispensação é o milênio. Então a graça se fecha quando? Se encerra com a chegada do milênio. Jesus virá em glória, depois dos 7 anos da grande tribulação, Jesus virá em glória, então sim vai instaurar o milênio, e ali então vai se encerrar o período da graça e vai entrar a era, o período, então, a dispensação milenial de Cristo. Muito bem. Agora, ele sobe com a igreja ou não sobe com a igreja afinal? Ele continua presente ou não? Ele vai continuar agindo na mesma proporção ou não? Em primeiro lugar, aqui vai ferir 2 atributos incomunicáveis de Deus, tanto a onipresença como a onipotência. Então, vai o Espírito Santo de Deus trabalhar e agir na terra enquanto a igreja está no céu e aqui a grande tribulação? E se vai agir em menos escala, em menor proporção? Teria como nós bitolarmos, engessarmos e limitarmos o Espírito Santo de Deus? Quem sabe por uma interpretação errônea das Escrituras, nós podemos dizer que o Espírito Santo de Deus não vai agir como ele age nos tempos de hoje. Mas quem somos nós? O Espírito Santo de Deus, ele é onipotente, e esse atributo não pode ser tirado de um Deus todo-poderoso, porque ele é Deus, tal qual Pai, Filho e Espírito Santo, os 3 são um só, e ele é Deus. E sendo Deus, ele é onipotente, tem todo o poder. Agora sim, ele vai agir por decreto dele mesmo, porque ele assim o decretou, somente em restringir, em deter o espírito do anticristo. Somente nesta parte é que ele vai agir de uma forma diferenciada, mas por seu próprio decreto, não que alguém tirou-lhe algum poder. Quanto à sua onipresença, ele será tirado da terra, o Espírito Santo de Deus. Que poder é este? Quem é esse? Quem tem tal poder para tirar um ser que tem um atributo da onipresença, tirado de algum lugar? O Espírito Santo de Deus, por subir com a igreja
e levar a igreja ao encontro do Senhor nos ares, isso vai me dizer que o Espírito Santo de Deus não mais habitará na face da terra? Ora, ele é onipresente. E a sua onipresença vai me dizer de que ele está em todos os lugares, em todos os momentos, em todo o espaço. Não tem aonde Deus não esteja. Não tem aonde, em toda a eternidade, um espaço, um lugar, um momento em que o Espírito Santo de Deus não esteja presente. Ele é onipresente. Está em todo lugar. E como que eu vou entender que realmente ele é onipresente e que estará em todo lugar? A Bíblia me diz. Vamos ver quanto ao Filho? Olha só, Mateus 28, capítulo 28, versículo 20. Quem diz que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, não é o Espírito Santo de Deus, é Jesus. É Jesus quem vai dizer no versículo 19, ide, pregai o evangelho a toda criatura, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No versículo 20, ensinando-os a guardar todas estas coisas, e eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus diz que estaria conosco até a consumação dos séculos. Queridos, a obra está confiada ao Espírito Santo de Deus. Nós estamos na época, na dispensação da graça, a dispensação do Espírito Santo de Deus, a dispensação da igreja, é que nós estamos. Mas Jesus está aqui. Jesus garante, promete de estar conosco até a consumação dos séculos, até o final de tudo. Jesus estaria conosco. Mas, no entanto, Atos capítulo 7, versículos 55 e 56, Estevão vai ser apedrejado e Estevão vai dizer que, a Bíblia vai dizer que Estevão levanta os olhos aos céus e vê o Filho do Homem à direita de Deus Pai. Ora, como pode se Jesus promete estar conosco? Então ele está conosco. Atos é o começo da igreja, mas Estevão está vendo ele também ao lado de Deus Pai, diante à direita do trono de glória. Então, ele é onipresente, irmãos. Está lá, está aqui, está em todos os lugares. Quanto a Deus Pai, é Deus, é Deus. Então, o Filho onipresente, sim. O Pai onipresente, sim. Isaías capítulo 6, versículo 1, o profeta Isaías vai dizer: no ano que morreu o rei Uzias, eu ouvi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Onde está Deus? Um alto e sublime trono. Está no céu. Agora, Isaías 57, versículo 15, aqui vale nós lermos. Isaías, capítulo 57, versículo 15, tratando da onipresença de Deus. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Versículo 15. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito, o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. Ele está dizendo: eu habito num alto e sublime trono. Eu habito na eternidade, eu habito num lugar alto, mas também habito no conflito, o abatido, no contrito de coração. Então, está falando sobre a onipresença de Deus, o Pai. Ainda sobre a onipresença do Espírito Santo de Deus, em Gênesis, no capítulo 1, já vai falar de que no princípio criou Deus os céus e a terra. O versículo 2, e eis que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas do abismo. Ora, meus queridos, ele é onipresente, ele sobe com a igreja, está com a igreja, está à destra de Deus Pai, está aqui na terra, está em todos os lugares. Não há um lugar onde o Espírito Santo de Deus não esteja, e agindo conforme ele quer agir. Mas aonde se apega muito, de que o Espírito Santo será tirado da terra, é em 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses,
capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, que nos diz assim: E agora, vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então aqui está falando de um que o detém, está falando a respeito do anticristo, que tem um que hoje o detém. Então não está falando de alguém que o detém, está falando tem o que o detém. Agora vós sabeis o que o detém. Não está falando sobre alguém, está falando sobre o que o detém, e depois vai falar sobre o que ainda resiste, porque já é manifesto o mistério da injustiça. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então, é o Espírito Santo de Deus que detém o espírito do anticristo. E que só tem um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. É o Espírito Santo de Deus que será tirado, e aqui muitos afirmam que será tirado da terra, mas o Espírito Santo de Deus será tirado do meio da igreja, pois a igreja agora habita com o Senhor nos ares. Agora a igreja desfruta de um poder pleno, da presença plena, completa, corporalmente, de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja não mais é a habitação do Espírito Santo de Deus. A igreja agora se faz um com Pai, Filho e Espírito Santo. Estão todos unidos agora e não mais é necessário o Espírito Santo de Deus habitar em meio à igreja. Sobe sim com a igreja, mas não como habitação. Ela é tirada, o Espírito Santo de Deus é tirado do meio da igreja, mas não da terra. Quem tem tal poder de tirar o Espírito Santo de Deus na terra? Portanto, o Espírito Santo de Deus estará na terra durante o período da grande tribulação, sim, estará trabalhando, agindo, dando poder, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, salvando almas, levando vidas ao arrependimento, fortalecendo o homem para que se mantenha firme nas promessas do Senhor, não aceitando a marca da besta. É só o Espírito Santo de Deus que tem poder, condições para dar esta força para o homem. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.